Olá, Paula, tudo bem? Olá, tudo bem? Está disposta a responder 49 questões do Primeira Impressão? Vamos lá, né? Vamos falar um pouco da sua profissão. O que você considera a principal característica de um jornalista? O que o jornalista precisa ter para conseguir entregar uma matéria boa, independente do veículo que esse profissional trabalha? Bom, primeira coisa, curiosidade. Não pode achar que aquelas poucas informações que ele já sabe já são suficientes. Não, tem que estar sempre curioso, atento a tudo que está acontecendo e sempre o mais importante, sempre ouvir os dois lados. Não pode ser influenciado por uma pessoa só para não se tornar parcial. Esse é o primeiro ponto. Quando foi que você começou a pensar em ser jornalista? Eu acho que desde os meus 4 anos de idade. Quando eu era criancinha, eu pedi um microfone para os meus pais, não era para cantar, era para entrevistar, e eu comecei a ter gravação da fita cassete, sou dessa época, de entrevistas com a minha família. Então, assim, sempre fui curiosa. Eu morava perto de uma rodovia na minha cidade, em São José do Rio Preto. Quando acontecia um acidente, eu corria lá para ver o que estava acontecendo, ligava para minha mãe no trabalho e narrava todos os fatos. Então, eu sempre me vi como uma jornalista. E quais são os maiores desafios que um jornalista enfrenta durante a sua profissão, ou até mesmo que você já enfrentou? Bom, são vários desafios. Eu já passei por várias situações. Eu acho assim que, em primeiro lugar, realmente a gente tem que ser forte, porque tem situações que você vai se deparar com casos de pessoas, inclusive até se você vai fazer uma matéria de homicídio, com pessoas mortas. Então, assim, você tem que ser forte, você tem que ser imparcial, você tem que ser curioso, ler muito. Se você for fazer uma matéria de política, você tem que estar por dentro de tudo. Então, assim, são muitos desafios. Um jornalista, eu falo que é 24 horas jornalista. Você sempre tem um olhar diferenciado para tudo. Você não pode falar, eu vou trabalhar hoje das 10 às 18 horas, você é jornalista nesse período. Não, você é jornalista 24 horas, full time. Que tipo de assunto você mais gosta de fazer reportagem? Gosto muito de política, gosto muito de saúde, gosto muito de matéria cultural. Na verdade, são as que eu mais prefiro. Polícia é o que eu menos gosto. Qual que é a reportagem que mais te marcou na sua carreira até agora? Bom, são muitas reportagens. Eu tive uma marca muito grande no Rio de Janeiro, que foi uma diferença muito forte do que eu tinha na minha cidade. Foi uma diferença em relação à violência, há uma diferença de classe social muito grande. Eu vi situações muito tristes, então que me marcaram muito. E também a minha parte como correspondente em Nova York, que eu acho que foi uma coisa muito diferente, fazer política internacional foi muito boa. Mas se você falar pra mim hoje um fato que me marcou, eu acho que foi a minha cobertura na região serrana do Rio de Janeiro, que infelizmente eu vi muitas mortes. Eu fiquei uma semana lá direto trabalhando, fazendo essa cobertura, e foi uma cobertura que me marcou muito emocionalmente como ser humano, não só como jornalista. Eu cheguei a ficar depressiva depois desse fato e demorei um tempo para me recuperar. Eu acho que assim, foi um marco muito grande na minha vida. E alguma reportagem já te colocou em alguma saia justa? Já. Saia justa em relação até o próprio entrevistado, de situações assim. Eu fui fazer uma entrevista ao vivo com um delegado e a polícia, por exemplo, tinha me fornecido imagens exclusivas de uma operação. O apresentador que ficava na capital, eu era do interior, não sabia exatamente que tinha sido a polícia que tinha feito aquelas imagens. E eu estava do lado do delegado, entrando ao vivo, me posicionando. E aí eu comecei falando, né? Na verdade o apresentador me chamou, falou assim, poxa, Paula, cadê a polícia que não sabia que estava acontecendo isso, não viu isso? E o delegado aqui do meu lado fazendo sinal, tipo assim, pra mim, vou sair, queria tirar o microfone. Eu, tipo, segurando o cara aqui ao vivo. Então, assim, aí eu tive que corrigir o apresentador, assim, sabe, da forma mais sutil. Não, na realidade, a polícia que fez as imagens. Então, eu acabei ficando numa saia justa assim. Mas tem várias situações, N situações. Paulo, e você é da onde? Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Como você começou sua carreira? Bom, eu acho que sim, sempre fui muito curiosa, procurei fazer jornalismo. Dentro da própria faculdade, eu comecei a fazer apresentações dos jornais para a faculdade e um professor meu me deu uma oportunidade de fazer um estágio na Câmara Municipal em Rio Preto. Aí foi meu primeiro estágio, de lá eu já comecei, na verdade, a trabalhar num jornal impresso, mas eu sempre quis TV. Sempre quis TV, sempre gostei muito de TV. Aí eu fui convidada para trabalhar na TV Tem, que é uma afiliada da Rede Globo, no interior de São Paulo. Fiquei lá por um período de cobertura de férias e de lá fui convidada para trabalhar na Record. E aí na Record eu fiquei 12 anos, foram muitas histórias. Como que surgiu essa oportunidade de trabalhar na Record? Então, foi um convite, eles me ligaram, inclusive lá dentro da própria TV Tem, eu estava lá, uma pessoa me ligou perguntando se eu queria ir para lá. Como lá na TV Tem era uma cobertura de férias, eu falei, vou para Record. E surgiu essa oportunidade. Comecei como repórter,
Um ano e meio depois me tornei apresentadora e depois eu comecei minha longa história dentro da Record. O que saiu? Na verdade, porque eu gosto de desafios, não gosto de me sentir acomodada. Quando eu cheguei num momento que eu percebi que eu já tinha vivido uma grande experiência, já tinha me tornado âncora, já tinha me tornado correspondente, realizado meus grandes sonhos, eu fiquei pensando assim, eu queria algo que fosse diferente, novo, não queria mais me sentir acomodada. Aí eu realmente resolvi buscar uma nova oportunidade para uma linha de entretenimento. E quem você considera o melhor jornalista do Brasil? Ai, muitos, gosto muito. Mas gosto muito do Ricardo Boechat, gosto bastante dele, tanto no rádio quanto na TV. Ai, tem muitos jornalistas que eu admiro bastante. Glória Maria, William Bonner, tem vários. Uma coach em comunicação, quais são os erros dessa nova geração de jornalistas? Olha, eu acho assim que a primeira coisa assim eu acho na verdade que a nova geração de jornalismo que mais precisa fazer é praticar. A gente só aprende mesmo praticando, é isso que eu falo mesmo como coach. Tudo não é dom, falar bem não é só dom, é treino, tudo é treino. Então assim, a gente precisa praticar, nada como uma prática para melhorar. Eu acredito muito que eu vejo que muitas faculdades, elas consomem tanto o tempo do aluno com essa parte teórica e essa parte prática acaba ficando um pouco a desejar. Então assim, eu acredito que você praticando e hoje, com as redes sociais, canais no YouTube, que você pode montar e ter seu próprio canal, caramba, é uma puta oportunidade de você ter o seu canal e começar a praticar. Então assim, no meu ponto de vista, eu não tive isso, não tinha canal. Para eu arrumar um emprego eu tinha que ir num canal de televisão. Hoje qualquer um pode ser dono do seu canal no YouTube. Então, o meu maior assim, o que eu mais falo e te conselho, pratica, começa a praticar, sai narrando. A gente hoje tem celular que grava o tempo todo. Você pode ser um repórter 24 horas. Você tá andando aqui no Ibirapuera, por exemplo, vê um fato, começa a narrar, você faz uma live ao vivo. Então assim, hoje a oportunidade é muito grande para você com certeza se tornar um ótimo jornalista. E como um profissional pode se destacar numa área que cada vez está mais exigente e menos oportunidades? Eu acho que é justamente isso, você tem que ser diferente. Não basta fazer o básico que todo mundo faz. Se você está empregado numa televisão, você tem que sempre procurar ver uma coisa diferente, um texto diferente, uma abordagem diferente. Não fazer só o trivial que a gente está acostumado. E é também você aproveitar e fazer o seu canal na própria internet, ter um canal teu no YouTube, onde você não tem as limitações que às vezes você teria numa empresa, por questão até de tempo, por editoria. Então assim, eu acho que você, para inovar, tem que ser o diferente, não pode ser o básico. Esse é meu ponto de vista. Paulo, uma pessoa que é muito importante na sua vida? Minha família. Meus pais, meu marido, minha irmã, as pessoas que eu mais amo. Qual a melhor recordação da sua infância? São várias recordações. Mas eu acredito, justamente lá no interior, que eu vim de São José do Rio Preto, que eu andava de bicicleta na rua, caía, machucava, subia em árvore, era uma mini jornalistazinha, sabia de tudo que estava acontecendo, contava para minha família. São muitas recordações. Eu acho que eu fui uma criança que peguei de uma geração ainda que jogava bola na rua, pulava corda, se machucava, não ficava preso só na frente de um computador, não. Eu peguei essa geração de pôr a mão na massa e brincar. E uma lição que aprendeu com seus pais vai levar pro resto da vida? Ser honesta em primeiro lugar, ser justa com as pessoas, nunca fazer para alguém aquilo que você não queira que seja feito para você. Esse é o principal. Uma causa social que você apoia? Eu apoio várias causas sociais, mas principalmente a não fazer diferença entre as pessoas, independente de religião, independente de sexualidade, independente de nacionalidade. Eu sou muito a favor ao respeito ao pensamento diferente, ao respeito a uma opinião diferente. Mas apoio várias causas sociais, principalmente também a questão da solidariedade. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, o mundo pode ser melhor. Eu escolhi jornalismo porque eu sempre quis mudar o mundo. De certa forma, se cada um fizer a sua parte, a gente vai mudar o mundo. E eu acho que uma outra coisa que muda o mundo é estender a mão para quem precisa. Qual o maior objetivo para esse ano? Bom, agora que eu virei empreendedora, meu maior objetivo é fortalecer a M9 Educação, que é a minha empresa. A gente tem um projeto justamente de mudar o mundo, de mudar a forma do que as pessoas estudam. É uma forma de educação online e eu quero que quanto mais pessoas estejam envolvidas e aprendendo, porque eu acho que a educação muda o mundo. Então isso me fez partir também por essa questão de educação. Por que educação? Porque eu acho que a educação é o que salva as pessoas. E o meu maior sonho é que a M9 se torne uma grande empresa. E vai se tornar. Como você lida com as críticas, Paula? Acho que são importantíssimas. A gente tem que saber lidar com elas, porque muitas vezes
é do ser humano. A gente tem uma opinião e a gente acha que só a nossa opinião é que tá certa. E muitas vezes não. Então, assim, o que eu penso muito é que as pessoas, às vezes, elas estão só olhando assim. A gente tem que olhar assim. E para olhar assim, você tem que ouvir as críticas. Porque eu posso estar fazendo realmente uma coisa que não esteja legal e a outra pessoa vai falar e eu vou me autoavaliar. Mas se também eu achar que aquela crítica é só uma bobeira, às vezes dor de cotovelo, inveja de alguém, você também não pode absorver. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre saber lidar com as críticas. Elas são positivas. Uma pessoa que te inspira? Ai, são muitas. Eu tenho muitos admiradores, assim, que pessoas que eu admiro mesmo no jornalismo. Mas difícil até falar um nome, mas como profissional, eu acho que Renata, eu acho que talvez... Bom, são várias. Eu não quero citar nome para não ficar sendo injusta, mas são várias pessoas. Um assunto que você não discute? Eu não discuto religião. Um assunto que precisa ser mais discutido? Política. Eu acho que política. E, Paula, jornalista precisa dar opinião em tudo? Não, eu acho que depende muito também da abertura que o canal que você está, que a sua empresa te permite. Eu acredito que é muito importante um jornalista, ele dar os dois pontos de vista, ele não pode dar uma opinião focada de um lado só. Porque as pessoas, elas têm que ter a própria opinião. Você pode mostrar os dois lados, mas eu acho que é muito complicado também tudo você dar uma opinião. Você pode ter, eu tenho a minha opinião, mas dependendo da reportagem que eu estou fazendo, a abertura do canal que eu estou ou não, eu não consigo dar essa opinião. Então, o mais importante é você ser imparcial. Você pode colocar seu ponto de vista, mas você tem que apresentar o outro ponto de vista também. Você acredita que o jornalismo brasileiro está passando por uma crise de credibilidade? Não sei exatamente se é credibilidade. Eu acho que justamente por uma questão até das pessoas saírem falando muito talvez o que pensa e tal, tem pontos de vista diferentes. Então assim, às vezes quem está assistindo hoje, eu prezo muito por uma questão assim, confie primeiro no que você está vendo, se é uma fonte real. Porque com o WhatsApp, por exemplo, eu recebo muitas informações que são boatos, que são denúncias. Tem páginas que as pessoas criam páginas falsas para colocarem frases. Então assim, tem que sempre desconfiar. Porque a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não é realidade, não é verdadeira, como notícias falsas. Então assim, eu acho que talvez essas notícias falsas, elas acabam prejudicando a credibilidade às vezes de um veículo, de um jornalista. Mas eu acho que como telespectadora, agora falando como telespectadora, eu acho que a gente também tem que saber avaliar em quem a gente confia, saber quem é aquele jornalista. Se ele é um da sua confiança, eu acho que aí não tenho o que duvidar. Qual é o futuro do jornalismo, Paula? Bom, eu vejo jornalismo... Bom, eu sempre vi o jornalismo como uma profissão que nunca vai ter fim. A gente tá sempre... É um contador de histórias, o jornalista, né? Então, de certa forma, a gente vê uma história e traduz de uma forma mais clara para a população. Eu vejo o jornalista com um futuro enorme nas mãos, se realmente poder saber usar isso a seu favor. Principalmente hoje, com os canais, que qualquer jornalista hoje pode ter um canal no YouTube. Você não precisa exatamente estar empregado numa emissora ou num jornal. Eu acho que são N possibilidades e os jornalistas, eu acho que tem um futuro muito brilhante pela frente se souber usar isso a seu favor, as redes sociais. Como você descreveria a Paula Moraes? Bom, uma pessoa curiosíssima, fuçada, teimosa, mas sou determinada. Eu sou aquela pessoa assim, existe muito isso de você, eu já ouvi muito falar isso, assim, você às vezes não precisa saber, você tem que ir. Eu sou assim, às vezes eu não sei, mas eu vou, eu não tenho medo de ir, eu não tenho medo, eu acho que isso é o mais legal, que me dá mais coragem, de buscar coisas diferentes. Eu gosto muito de conhecer o diferente mas assim, ao mesmo tempo, eu tenho muito essa questão assim, quando eu quero uma coisa, eu sou muito obstinada. Eu vou lá e consigo, mesmo... Depois eu vou partir por outras coisas, mas naquele momento eu sei que eu corro pra lá, mesmo sabendo ou não sabendo, eu vou até conseguir meus objetivos. É isso, Paula. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, 49 questões hoje com a Paula Moraes, uma jornalista sensacional. Foi fácil? Olha, eu tava até com medo de ser pior, mas eu acho que foi fácil, não foi tão difícil não. É mais difícil entrevistar ou ser entrevistada? Não, assim, entrevistar é mais difícil. É. Entrevistar é mais fácil. Eu não tô tão acostumada a dar entrevistas, mas eu juro que me senti muito à vontade com vocês. Foi ótimo. Eu achei... O mais importante que eu acho, que eu faço isso com meus entrevistados, também são assim. Você tem, como entrevistador, deixar a outra pessoa muito à vontade.
Porque aí você consegue tirar o melhor dela. Se ela estiver muito tensa, travada, ela fica um pouco nervosa, acho que já não se relaxa tanto. Eu me senti muito relaxada com você. Ah, perfeito. Foi ótimo. Gente, ela tá com um projeto, tá com... Agora é empreendedora, né? Não pensa em voltar pra TV? Não, penso, eu gosto. Eu quero depois conseguir conciliar as duas coisas. Eu amo, sou jornalista, não me vejo fazendo realmente só outra coisa. Eu gosto muito. Mas é aquilo que eu falei, eu gosto de ser desafiada, eu não gosto de me sentir acomodada. Eu acho que a gente na vida, a gente tem que sempre aprender. Aprender é muito importante. E foi justamente por isso que eu parti para uma questão mais de educacional. Eu acho que a educação é o que muda o ser humano. Qual que era a sua ligação com a educação? Por que você escolheu educação? Eu sou filha de professora, eu já fui professora particular no meu primeiro ano de faculdade. Minha mãe tinha muitos aluninhos e aí ela não dava conta de fazer com todos, a aula particular me passava, então eu tinha muitos alunos. Eu gosto muito de educação. Apesar de nunca ter sido professora na minha área como jornalista, nunca funcionei. Eu era professora que ajudava no reforço escolar das crianças, então fazia a tarefa, matemática, história, geografia, dava esse suporte. Mas isso eu tinha 17 anos. Mas é uma coisa que eu gosto muito. E justamente, meu marido é jornalista, trabalhava também no grupo da XP Investimentos, mas ele estava muito focado na área de educacional lá. E ele estava vendo esse campo muito grande de educação online. E a gente acredita que o comportamento do ser humano mudou muito. Hoje as pessoas, elas não querem mais que as coisas sejam impostas. Por exemplo, eu vejo mesmo pela televisão. Não é todo mundo mais que vai ter aquele tempo de sentar na frente da televisão naquele horário que vai começar aquela programação. O ser humano, ele quer a coisa da forma que é melhor para ele. E eu acho que a educação também. E que realmente, eu nunca me vi como empreendedora, mas que hoje eu vejo que a gente pode sim mudar o mundo também através da educação online. Perfeito. Eu gosto muito. Eu sempre quis mudar o mundo, vocês perceberam, né? Como jornalista, agora como empreendedora. Vou Enfim, pôr quero uma fazer minha capa parte. nela, vai ser a nova A mudar o heroína. mundo. Como é que faz pra te achar nas redes sociais? Bom, no Insta, eu uso bastante o Insta, tá como Paula_Moraes Oficial, porque tem várias Paulas Moraes aí, eu coloquei como oficial. Eu tenho um canal Eu na Mídia no YouTube. No meu canal, justamente, essa parte educacional também. Eu acabo dando muita dica do que não fazer na frente das câmeras, do que evitar, do que fazer. E eu tenho o Facebook também como Paula Moraes. Obrigado, Obrigada, Paula. eu que agradeço, foi ótimo. Amei. Oportunidade. Obrigada, um beijo. Sucesso pra vocês, Obrigadão. que o canal de vocês bombe Vai muito, bombar muito. com certeza, sucesso. Fico muito feliz de fazer parte disso. Obrigado. Obrigada. Gente, siga, compartilha, se inscreva. E é isso, 49 questões com a Paula Moraes. Gente, até semana que vem. Gente, na semana que vem, Grace Janúpez respondendo 49 questões aqui no Primeira Impressão. Uma coisa, 49? Nossa, que saco.